Fala, gente, beleza? Tranquilo? Maravilha! Deixa eu me apresentar. Sou Adriano, professor de Biologia, e vamos dar continuidade à nossa resolução aqui do vestibular da FUVEST, né? Da nossa primeira fase, que foi no dia 24/11/2019. Você não era nem nascido ainda. E eu já fiz ali um pedaço dessa resolução em um outro vídeo, tá? Então, caça ele aí no nosso YouTube, né? Então, eu separei essa resolução aqui em 3 partes, para que a gente consiga trocar ideia aí com mais calma e para que o vídeo também não fique muito longo, tudo bem? Então, procura as outras partes, é só fuçar ali no nosso canal que tudo vai dar certo. E eu peguei aqui, então, a prova V, ou prova 5, sabe-se lá o que é isso aí, né? Então, lembra que aqui na FUVEST são 10 questões de múltiplo chute. E outra coisa, né, que é um padrão aqui para nós, é que eu não vou ficar falando só a letra, né? Não é bingo aqui, né, para ficar falando letra. Ah, o primeiro exercício, letra B. O segundo exercício, letra C. O terceiro exercício, letra A. Bingo! Não. Então, quando você for estudar ali para alguma prova de vestibular, resolver os vestibulares anteriores, eu acho que é uma experiência muito legal, é um negócio muito interessante, desde que você, por exemplo, está resolvendo uma questão deu a letra A, legal. Daí faça a seguinte pergunta na sua cabeça: por que não pode ser a letra B? Por que não pode ser a letra C? Porque conforme você vai fazendo esse raciocínio mental, você já vai ali pegando as coisas que você já aprendeu, já vai relacionando tudo ali em um exercício, certo? Beleza? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Ó, continuando aqui a nossa prova de referência, né? Era a prova V. Então, exercício 52 é um clássico de citologia. Tá ali o desenho. Tá ali o desenho de uma célula e eu já acho que é uma célula vegetal. Você vê que eu nem li o exercício ali, eu só bati o olho, eu já consigo desconfiar que é uma célula vegetal, porque ele fala que o esquema é uma célula adulta. Tudo bem. Mas por que eu consigo já desconfiar que isso daí é uma célula vegetal? Primeiro porque tem um treco verdinho aqui, ó. Então já vamos destacar aqui, ó, esse treco verdinho. Até vou pegar o verde para destacar o treco verdinho, ó. Isso aqui que eu destaquei de verde, isso aqui é o cloroplasto. Então é sempre bom que você veja bastante figura, né? Treina aí com bastante exercício que tem figura, porque bateu o olho nesse treco aí, isso aí é o cloroplasto. Tá vendo essa coisa azul gigante dentro da célula? Isso daí é o vacúolo desenvolvido, né? Que isso daí é característico da célula vegetal. E ele vai perguntar o seguinte, ó, as estruturas I, IV, 1, 2, 3 e 4, caracterizam-se pela presença respectivamente do quê? Então você tem que bater o olho nesse exercício, primeiro, identificar quem que é 1, 2, 3 e 4. Vamos lá? Vamos fazer isso daqui, ó. Então, ó, 1 é a parede celular. E aí você já tem que lembrar que se eu estou falando de parede celular, de célula vegetal, ela tem celulose. E celulose, que eu saiba, é um carboidrato, é um açúcar, é um glicídio. Opa! Então vou começar a tirar umas alternativas aqui, ó. Então eu já sei que o número 1, ó, celulose, gente, é glicídio, é açúcar, é carboidrato. Então a letra B, tchau. A letra C, tchau. Eita, nós! E a letra D, tchau. Ó, você vê que só com essa sacada você já quase matou o exercício da FUVEST, hein? Então, estamos indo, hein? Estamos indo. Você vê que é possível, hein? Confio em você. Ai, professor, melhor não, né? Não, confio em você, tá? O número 2 é a membrana plasmática. Aí, quando você pensa na membrana plasmática, lembra que ela é uma bicamada de fosfolipídios. Só que nessa bicamada de fosfolipídios, você tem as proteínas. Lembra que a membrana plasmática ela é lipoproteica? Tá. Parece que não ajudou tanto a gente aqui, né? Porque a gente está entre a letra A e a letra última, né? Então, na letra A tem lipídio,
tudo bem, a membrana plasmática realmente tem lipídio, né? Que é o fosfolipídio, e tem proteína, sem dúvida nenhuma, a membrana plasmática está lotada com proteína. Tá bom, não ajudou, mas obrigado, viu? Obrigado. Olha o número 3, ó. Número 3 é o vacúolo, tá? O vacúolo desenvolvido. E qual que é a função desse vacúolo desenvolvido? Ele está envolvido basicamente com a regulação hídrica. Então, ele que fica hipotônico, ele que fica hipertônico para permitir a entrada e a saída de água ali da célula por osmose. Bom, mas dá uma olhada aqui nessa palavra. Ó. Se ele está envolvido com regulação hídrica, né, com regulação hídrica, eu acho que ele deve estar lotado com água, né? Então, por exemplo, nessa letra E, ó, falar ácido nucleico para o 3 está errado, gente. Porque sabe o que é o ácido nucleico? É o DNA e o RNA. Tá? E onde que eu encontro esse DNA e esse RNA? Lá dentro do núcleo. Lembra que o núcleo ali, ó, que é o número 4, ele que armazena o material genético, né, o DNA, e lembra também que a partir do DNA você tem um processo ali de transcrição que vai produzir o RNA. Esse RNA ele vai ali para o citosol para que seja feita a tradução, produza as proteínas, aquela história toda, né? Então, eu já matei aqui esse exercício, ó, você vê, só ir de tirando ali, né, as besteiras, você já chega ali na letra primeira. Esse é um exemplo de questão fácil da FUVEST, tá? Porque é assim, na FUVEST tem algumas questões que são fáceis, que são médias e que são difíceis. Então, essa é uma questão fácil, que é uma questão clássica. Você vê, bateu o olho ali, tem que identificar qual que é a estrutura e ter uma noção da composição química dessa estrutura. Então, não pode perder tempo nesse tipo de exercício. Porque às vezes a galera, acertei ele, vou ficar comemorando, agora vou esperar para ficar comendo ali, né, durante a prova. Não. Esse é o tipo de exercício para te dar tempo para os mais complicados. Quer ver um exercício aqui que é um pouquinho mais complicado? Que é esse daqui. Quando a galera olha heredograma aqui, né, genealogia, desculpa, quando a galera olha genealogia assim na prova, o pessoal já, ai meu Deus, né? Pois é, então você vê, né? Tem aquele exercício da célula, você resolver ele ali em 30 segundos para sobrar tempo aqui para esse. Então, respira, né, segura na mão aí do desconhecido que está sentado do seu lado, que está atrás de você. Pois é. E vamos matar esse exercício aqui, ó. Analise a seguinte genealogia de uma doença. Tá bom. Né? Ele deu ali a legenda, né? Tudo tranquilo, né? Então, ó, o branco ali é que não tem a doença. Daí o que está pintado de preto que tem a doença. Tudo bem. Só que olha o jeito que ele vai perguntar. Foi levantada a hipótese de que a doença possui padrão de herança dominante ligado ao cromossomo X. Tá, gente? Então, é uma hipótese que ele levantou. Se isso daí é verdade ou mentira, é outra história. É outra história, né? Porque, às vezes, por exemplo, quando cai um exercício desse, às vezes chega uma galera e fala o seguinte, mas não poderia ser outra coisa? Poderia ser outra coisa? Poderia. Às vezes você pode ser outra coisa. Só que você tem que ter algumas provas ali, né? Algumas evidências para mostrar de que a sua hipótese está correta ou não. Tá? Então ele coloca de uma maneira ali bem interessante. Né? Ele fala, foi levantada uma hipótese. Se é ou não é, não sei. Tá? Daí a pergunta, o que levou a tal conclusão foi o quê? Bom, então ele está achando que essa doença misteriosa ela é dominante, isso aqui é um negócio importante para a gente, tá? Ela é dominante e ela é ligada ao sexo, tá? Ela é ligada ao cromossomo X. Então, só relembrando rapidamente, quando a gente pensa na determinação do sexo aqui na espécie humana, é o sistema XY. Então, X é um cromossomo e Y é outro cromossomo. Então, você aí, time feminino, né, pelo menos do ponto de vista biológico,
você tem 2 cópias do cromossomo X. Então, você é XX. Você, time masculino, do ponto de vista biológico, é XY. Então, tem uma cópia do X e tem uma cópia do Y. Então, se ele está falando que é uma herança dominante ligada ao cromossomo X, o tal do gene responsável por essa doença, ele é dominante e ele está localizado no cromossomo X. Tudo bem? Tranquilo? Então, esquece o Y aí nessa história. Tá? Então, a gente vai mexer aqui com o X. E ele te dá algumas alternativas. E esse tipo de exercício, eu acho ele meio chato, entre aspas, porque é tentativa e erro. É meio tentativa e erro, né? Então, a gente vai lendo aqui as alternativas e a gente vai vendo se vai ou não fazendo sentido ali com a hipótese dele. Tá? Então, você tem que sempre pegar a hipótese que ele deu ali no enunciado. Então, por exemplo, na letra A ele fala o seguinte, né? Então, a conclusão foi do quê? A incidência da doença em homens e mulheres. Então, não, né? Porque se a gente for pensar numa doença autossômica e numa doença ligada ao sexo, elas podem ter essa mesma incidência. Então, é uma coisa muito fraca, assim, para você, né, apostar ali um Kinder Ovo, mesmo falar, ó, tenho certeza absoluta que isso daí é uma herança dominante ligada ao cromossomo X, porque eu tenho ali na minha história, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 mulheres afetadas e 2 homens afetados. Mas se eu falar que isso daí é uma herança autossômica, ou seja, né, que não está ligado ao cromossomo X e não está ligado ao cromossomo Y, está ligado nos cromossomos autossômicos, eu posso muito bem ter esse mesmo padrão. Se quiser, eu posso inventar uma história azão, azinho, azão, azão, azinho, azinho, e pode dar certo aquilo ali. Então, você vê que não é um negócio ali que é o fatality, né? Que você lê e fala, putz, só pode ser isso. Então, tá ali a justificativa, essa letra A eu não gostei muito, não. Olha a letra C. Ué, não, vamos para a letra C. Vamos para a letra C, ó. Letra C falou o seguinte: a presença de pessoas afetadas em todas as gerações. Não. Sabe por quê? Porque uma doença autossômica, isso daí também pode acontecer. Tá vendo? Então, você pode ter uma doença autossômica ali, né? O indivíduo é azão, azinho, cruza com azinho, azinho. O próximo indivíduo vai ter o azão, ele vai ser doente. Aí o outro, o neto, vai ter o azão, ele vai ser doente também. Tá? Então você vê que isso daí também é uma justificativa muito fraca, né? Então a presença de pessoa afetada em todas as gerações, isso daí pode acontecer em doença autossômica, sem dúvida nenhuma. Tá? Na letra C, ó, transmissão do alelo mutante, que é o dominante, né? Então a gente tem que pensar no dominante, às filhas e aos filhos de uma mulher afetada. Bom, ó, então aqui, né? Não, porque ó, na genealogia existe uma mulher afetada, tá? Então realmente você tem uma mulher afetada aqui, certo? Que é essa que eu estou destacando aqui de verdinho, que não transmitiu o gene dominante para os descendentes. Então, por exemplo, ó, olha que louco que está acontecendo aqui. Então, essa mulher afetada, ó, ela teve um filhote, um filho, né? Que foi afetado, só que o outro, ó, não foi afetado. Ó, nasceu uma menina aqui, ó, que não foi afetada. Nasceu a menina aqui, ó, que não foi afetada. E, ó, nasceu menina que foi afetada. Você saiu de tudo, né? Então, quando ele fala nessa letra D, ó, porque teve a transmissão do alelo mutante às filhas e aos filhos de uma mulher afetada, gente, ó, tem caso aqui ali na história que esse alelo dominante não foi passado para os filhos, né, e para as filhas. E outra, se fosse uma doença autossômica, poderia acontecer a mesma coisa. Então você vê que, por exemplo, a letra A, a letra C, a letra D, elas deixam margem para dúvida. Por isso que eu falo que esse exercício ali é meio chatinho, porque você tem que fazer esse tipo de análise. Você tem que pegar a alternativa aqui que não dê margem para dúvida. Né? Então, olha essa letra última. Ó. Presença de pelo menos um dos filhotes, né, um dos genitores afetados. Não.
Né? Então, nesse caso aqui, não necessariamente, ó, você pode ter, por exemplo, às vezes pode acontecer de uma doença ela ser dominante e todos os filhos, eles podem não ter essa doença. Sério? Sério, pode acontecer isso daí. Né? Depende, por exemplo, ali do casal. Né? Ou isso daí também pode acontecer até mesmo nas doenças autossômicas. Então, essa letra E, presença de pelo menos aí um dos genitores afetados, não. Então, isso daí pode acontecer tanto numa doença autossômica quanto numa ligada ao sexo. Então, você vê que tanto a letra A, a letra C, a letra D e a letra E, elas dão margem para discussão. Porque você lê elas e fala, tá, mas pode acontecer em outro exemplo. Mas se eu pensar de um outro jeito, também isso daí pode ser possível. Só que a única que não tem margem para nenhum tipo de discussão, acho que foi a que eu pulei, né? A que eu pulei aqui, então, deve ter sido a letra bola. Porque olha só, se eu considerar que essa doença misteriosa, aí, ó, ela é dominante e ligada ao cromossomo X, olha o que a letra B está falando. Ó. Você tem a transmissão do alelo mutante apenas às filhas de um homem afetado. Sim, isso sempre vai acontecer. Então, isso é a certeza. É aquela que você aposta um Kinder Ovo. Você aposta 3 Kinder Ovo, né? Você fala, ó, tô apostando aqui minha casa, que vale 3 Kinder Ovo, né? Que é certeza absoluta. Então, você está vendo, por exemplo, essa situação aqui, ó, né? Então, a transmissão do alelo mutante, apenas as filhas de um homem afetado, ó. Então, você tem aqui, ó, o homem afetado, ó. A filha é afetada. Ó, olha o que aconteceu aqui, ó. O homem afetado, ó. O que aconteceu com a menina que ele teve, ó? É afetada também. E olha só, né? Se você der uma olhada aqui, tem esse cara normal, né? Ó. Esse cara não tem a doença. E a filha dele também não tem a doença. Então, até montei um esqueminha aqui para a gente trocar mais ideias sobre isso, né? Então, sim, é porque, ó, pois uma doença dominante ligada ao sexo, ao cromossomo X, todas as filhas de homens afetados também serão afetadas. Por quê? Porque elas recebem o cromossomo X com o gene dominante aí da doença do pai, independente da mãe. Então a mãe pode ser qualquer coisa. Sério? Sério, a mãe pode ser qualquer coisa. Porque lembra que a menina, ela é XX. Então um desses X veio do pai, o outro veio da mãe. Se o X do pai, que o pai é XY, tá? Se o X do pai tiver ali com problema, tiver com gene que causa doença, obrigatoriamente ele vai passar esse X para a filha. Ele só tem esse X para passar para a filha. Ó, dá uma olhada aqui no esquema, ó, dá uma olhada aqui no esquema. Então vamos imaginar essa primeira situação. Eu vou fazer com a mulher normal e depois eu te mostro ali a mulher afetada. Você vai ver que não vai mudar em nada o resultado para a filha. Ó. Então você tem o homem afetado e a mulher normal. Aqui eu quero chamar de azão, que é o gene dominante que causa a doença. Aí o azinho vai ser o que não determina a doença, então vai ser a mulher normal. Então você tem o homem afetado ao X-azõezinho, Y, desculpa, e a mulher normal é X-azinho, X-azinho. Esse casal aqui, ó, vai ter uma filha, que é XX, né? Mas o que está acontecendo ali, ó? Então, um cromossomo X veio do pai, só que ó, tem o azão, então já vai ter a menina já vai ter a doença, e a mãe ali vai mandar o X-azinho nessa situação. Então, a filha aqui vai ser afetada, ela obrigatoriamente afetada por culpa do pai. Agora vamos fazer a outra situação, eu vou fazer com a mulher afetada. Você vê que vai dar na mesma, vai dar na mesma, tá? Porque olha só, se eu fizer aqui com a mulher afetada, fizer, né? Que fazer, né? Se eu fizer com a mulher afetada, ó, não interessa. O pai é sempre o culpado. O pai é sempre o culpado aqui da história, ó. Porque ó, o pai ele já é X-azão Y. Então, obrigatoriamente, ele vai mandar o X-azão dele para qualquer menina filha dele, ó. E a mulher ali afetada, ela pode ser X-azão, X-azão, ou X-azão, X-azinho, tá? Por isso que eu deixei aqui, ó, X mistério, tudo bem? Porque aqui pode ser um azão, pode ser um azinho, aqui tanto faz. Mas, ó, fazendo um cruzamento, meu, é o pai que está mandando a maldição
para qualquer filha. Ah, então é por culpa do pai, ó, que as meninas sempre serão afetadas. Tudo bem? Tranquilo? Então, da letra A, bola. Letra B, B de difícil. Essa é uma questão difícil. Então, você vê, na prova da FUVEST vai acontecer isso daí. Vão ter algumas questões que são bem rápidas, mas tem outras aí que você tem que respirar e olhar com bastante calma. Por exemplo, essa questão aqui, ó, ela já é uma questão mais rápida. É uma questão bem legal, é uma questão bem legal, que é uma questão também relativamente tranquila, que fala sobre citologia, muito parecida com aquela primeira que a gente fez aqui no vídeo. Então, ele está te dando aqui duas células, e dá para perceber o quê? Ó, que a célula número 1, ela tem muita mitocôndria. Daí você já tem que fazer o liga os pontos. Espera aí, mitocôndria é uma organela importante para fazer respiração celular. Se ela faz respiração celular, eu acho que ela produz ATP. E ATP é uma molécula que armazena energia. Então, acho que essa célula 1, ela precisa de muita energia para funcionar. Por isso que ela tem muita mitocôndria. Pronto, fiz o raciocínio na cabeça. E ali, a célula 2, ela tem bastante vesícula de secreção, né? Vesícula secretória. Então, acho que ela deve produzir bastante coisa e vai mandar isso daí para fora dela. Então, uma célula aí que está bem envolvida ali com a secreção celular. Só de olhar a figura. E a pergunta: células como as representadas em I2 podem ser encontradas respectivamente onde? Bom, então já que a gente já montou o nosso raciocínio, agora a gente tem que olhar aqui nas alternativas e ver o que bate ali com a característica de cada uma das células. Então, por exemplo, a célula 1, ela é uma célula ali que precisa de muita energia para funcionar, não é? É quando você olha ali nas células, ó, sangue, osso, músculo, pâncreas. Acho que quem precisa de mais energia para funcionar deve ser o músculo, né? Porque o seu músculo ele está se contraindo e relaxando toda hora. E para o músculo ele contrair, ele precisa de ATP. Então ele precisa de ATP. Tá? Então ele precisa ali de bastante energia para que você consiga fazer vários movimentos. E no segundo caso ali, ó, quando eu penso em uma célula que faz muita secreção, aí você tem que pensar ali, né, em órgãos ali que estão bem envolvidos ali com a secreção. Né? E sem dúvida nenhuma ali o principal é o pâncreas. É porque o seu pâncreas, lembra que ele produz o suco pancreático. Então esse suco pancreático é um mix com várias enzimas digestivas que serão secretadas lá no duodeno. Tá? Lembra também que seu pâncreas ele produz insulina e glucagon, que são hormônios que serão secretados na sua circulação sanguínea. Então, fazendo liga os pontos ali, ó, a gente chega na letra C, né? Porque na letra C fala o seguinte, ó, músculo esquelético, gente, ele utiliza muita energia. Por quê? Porque você se mexe toda hora, está se mexendo aí toda hora, né? Então, você precisa de ter bastante energia ali sendo utilizada ali dentro da célula. E já no caso ali da célula 2, é a célula do pâncreas, né, que é uma célula aí que está voltada mais para secreção celular. Essa questão é boa. Essa questão ali, você precisa fazer um além, né? Porque questão ali de FUVEST é mais ou menos isso. Né? Não adianta nada você saber o que é um prego e o que é um martelo. Não, você tem que saber a relação entre eles. Esse que é o grande segredo aí para você ir muito bem aqui na parte de biologia na nossa FUVEST. Tudo bem? Tranquilo? Então, gente, é isso, tá? Se você não assistiu a primeira parte aí desse nosso vídeo, vai lá, procura lá, assiste lá. Tem uma terceira parte também aqui no nosso final aqui dessa resolução dessa prova. Deixa o like aí, então dá uma mão aí pra gente, compartilha, comenta, né? Então, é sempre bom, né, a gente compartilhar o conhecimento aí, passar esse vídeo aí também para quem está se preparando aí para a FUVEST e para os outros grandes vestibulares. Certo? Tranquilo? Então, estamos juntos.
Um beijo aí para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Eu vou embora aí. Tchau. Acho que eu vou comer pão de queijo. Fui!